O Pedro Duran está aqui para dar uma outra dica. Não é do embarque no ônibus, é do almoço de Páscoa, que, como falávamos mais cedo, está mais caro. A inflação está pesando. Tá pesando, Carol. Quando a gente olha para alguns itens específicos, a gente vê um aumento significativo na hora de fazer a nossa receita de Páscoa, o banquete de Páscoa, a ceia de Páscoa, que para muitas famílias é um momento muito esperado, né? É bom que a gente lembre também que a Páscoa ela é a interrupção da Quaresma, é o final da Quaresma. Então, ela também é uma celebração de um período que, para muita gente, é um período de jejum, de alguma forma. E reunião das famílias, né? É até interessante quando a gente conversa com o Bruno, que está ali naquele contato com quem está viajando, por vezes são familiares que vão se reunir em alguma cidade. É isso, vão ver os pais no interior, ou um avô, uma avó. Aproveitam esse momento que é um momento de feriado e também um feriado religioso para conseguir ter essa confraternização. Só que muitas vezes essa confraternização acaba sendo um pouco mais cara do que a encomenda. Aliás, as passagens de ônibus são um dos itens que tem aumentado significativamente perto da inflação, mais que a inflação dos outros itens. E alguns alimentos também, os alimentos têm puxado a inflação nos últimos meses. A gente pegou aqui alguns dados com o IBRE da FGV, que fez um levantamento específico sobre a inflação da Páscoa. E montaram para a gente, Carol, esse banquete de Páscoa aqui, que tem os seguintes ingredientes, para você que gosta desse momento. Ovo de Páscoa, azeite, ovo de galinha, azeitona, bacalhau, vinho, arroz, pescados, cebola e batata. Aqui dá para você fazer uma baita receita. Por exemplo, um bacalhau com cebola, batata, azeitona, né? Que para quem gosta, ovo também, né? O ovo cozido também vai ali no bacalhau. Só aqui você já levou esses ingredientes. Para quem não usa o bacalhau, tem o pescado. Eu nunca fui muito fã de bacalhau. Sempre gostei mais de outros tipos de peixe. Então, o pescado também é uma alternativa aqui. Aí você tem um vinhozinho que acompanha ali, o arroz também é uma base importante para a alimentação e o ovo de Páscoa. Então, começando pela nossa receita de bacalhau, como é que ela se transformou do ano de 2024 para o ano de 2025? A base dela, que é o bacalhau, está mais cara. 10% de aumento em relação à Páscoa do ano passado. E a azeitona e o ovo, que também estão nessa receita, também subiram nesse patamar. 10% azeitona e quase 20% ovo de galinha. Mas os itens mais baratos da receita ficaram drasticamente mais baratos em 2025, com uma queda de 45% na batata e 43% na cebola. Então, realmente você tem aí uma desvalorização que ajuda a deixar esses itens mais baratos. O problema é que a batata e a cebola, numa receita de bacalhau, representam um pedaço muito pequenininho do gasto que você vai ter. O azeite, por exemplo, que está 10% mais caro, é um item que aumentou bastante. Tem lugares onde você tem o azeite encarecendo ainda mais do que isso, né? E aí você vai também adaptando o seu consumo. Sim. Se o bacalhau está muito caro, você recorre a outro peixe. Se estiver na região norte, então, olha só, quantas possibilidades que você tem, é o meu caso. Isso. O pirarucu, por exemplo, é muito mais gostoso que o bacalhau, na minha opinião. Filhote também, enfim. E os pescados, eles ficaram mais baratos, eles estão 2% mais baratos. Então, veja só, não é apenas que eles ficaram mais baratos, mas eles tiveram um movimento contrário ao movimento da inflação. Enquanto o mercado de alimentos, os alimentos em geral aumentaram na média, alguns itens diminuíram, é o caso dos pescados. Quando a gente olha para o arroz, que também é uma base da receita, mas também ocupa uma fatia pequena do orçamento da composição dessa compra, uma queda de 5%. E quando a gente olha para o vinho tinto especialmente, uma alta de 6%, um pouquinho maior do que a média da inflação desses 12 meses, que está por volta dos 5%. Vou deixar o ovo para já, porque agora a gente vai ouvir uma fala, Carol, de quem esteve envolvido com essa pesquisa, que é o Matheus Dias, ele é economista lá do FGV IBRE e explicou um pouco dessa mudança, detalhando o seguinte: no âmbito geral, somando os itens, mas sem a proporção, pode parecer que a Páscoa até está mais barata esse ano quando você olha para todos os itens, mas pegando os dados de 2022 para 2025, as altas são muito expressivas. Vamos ver o que o Matheus disse. Os ovos de Páscoa tiveram um aumento médio de 9%, bem acima da inflação, e também identificamos que algumas gramaturas tiveram aumentos bem acima do registrado. Por exemplo, ovos com até 100 gramas
registraram mais de 20% de variação, em comparação com ovos de menor gramatura tiveram menores aumentos. Parte dessa alta ela pode ser atribuída a uma questão de mudança de comportamento do consumidor, que tem o orçamento cada vez mais restrito, com a perda do poder de compra. Isso faz com que ele tenha que limitar as compras dele, porque o orçamento acaba ficando menor, consequentemente sobrando mais dinheiro para menos produtos. Então os ovos com menor gramatura, que tem um preço médio menor, eles acabam sendo preferidos aos produtos com maior gramatura. Isso faz com que você tenha um aumento da demanda. Então é um comportamento que ele já não ocorre esse ano, ele já vem ocorrendo em anos anteriores. E aí, Carol, perceba o que ele diz o seguinte: os ovos de menor gramatura, eles acabam sendo muitas vezes mais comprados do que os ovos de maior gramatura, porque eles são mais baratos, obviamente, porque são menores, e acabam sendo uma opção para quem vai presentear e distribuir. Mas olha o que aconteceu com a inflação. Nos ovos até 100 gramas, o FGV aponta uma valorização de 2024 para 2025 de 23%. Nossa. É uma disparada do preço dos ovinhos, aqueles que cabem na palma da mão, sim, que ficaram muito mais caros. Quando a gente olha para outras gramaturas, a gente vê um aumento menor, com exceção dos ovos de até 400 gramas, que esses têm 12% de aumento. Mas no âmbito geral, aqui está, portanto, a valorização do ovo de Páscoa, 9% de aumento, como ele disse, um aumento que também está expresso, está demonstrado em outros itens da Páscoa e que inibe um pouco o consumidor de comprar. O consumidor vai se adaptando, né, Pedro? Inclusive nas receitas, acrescenta mais batata, deixa só ali um cheirinho do bacalhau. O ovo de Páscoa, há até uma adaptação do consumidor, por vezes, em preferir uma barra de chocolate, sim, tentar escapar do ovo de Páscoa. Com criança, a conversa fica um pouco mais complicada. É isso. As crianças têm que ser aquele ovo de reuso, né? Igual a Muriel fez. Sabe o que a Muriel fez, né? Não. Ela ia dar um ovo pro Felipe, o namorado dela, e em vez dela comprar ovo e dar um ovo bonito, ela pegou o ovo que ela ganhou na CNN, que ela não vai comer, e falou: olha, amor, que eu comprei para você aqui, tá o ovo da CNN. Tirou boa a etiqueta da CNN e repassou o presente. Já fez um bilhetinho. E a Muriel, como muitos outros consumidores, estão assustados com o preço que a gente tem visto na Páscoa desse ano. E ele tem relação com um pouco do momento geopolítico, econômico, do mundo, do Brasil, instabilidade econômica, um freio um pouco puxado das famílias. A gente conversou com uma economista também do FGV Ibre que contou um pouco sobre esse assunto, a Ana Carolina. Vamos ouvir um trechinho do que ela disse. No início desse ano, as expectativas dos consumidores se deterioraram. Isso porque os consumidores estão mais pessimistas com relação à inflação geral de preços, seguida pela inflação de alimentos, a incertezas relacionadas à política econômica e também a elevada taxa de juros. Quando a gente olha pelas faixas de renda, nós percebemos que as faixas de renda menores têm um maior pessimismo, muito motivado por questões de endividamento pessoal. Então vamos olhar para o ovo de Páscoa. A gente olhou aqui para todo o almoço, vamos para a sobremesa ou até o café da manhã, né? A gente começa o dia com a caça de ovos com a criançada. Por que aumentou tanto o preço, hein, Pedro? Pois é, Carol, alguns fatores importantes, entre eles questões sazonais, climáticas e relacionadas com a África. Para a gente poder explicar um pouco desse aumento, trouxe aqui um ranking que foi elaborado com um olhar específico para os países, para que a gente possa entender quem importa mais e quem produz mais ovos. Então, no top da importação, você tem ali Holanda, Malásia, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Bélgica, que são países onde você tem tradicionalmente grandes marcas de chocolate, grandes fábricas de chocolate, algumas até muito refinadas e que usam esse cacau para fazer chocolates que são vendidos internacionalmente. Você tem algumas marcas nacionais que usam o cacau local, né? Usam o chocolate que é produzido ali e que muitas vezes não é exportado. Mas olha só como o Brasil aparece aqui também, Carol, no finalzinho da lista dos maiores exportadores. A Costa do Marfim, que tem uma produção absurda de cacau, aí a gente está falando em 1.000 toneladas, né? Então 1.850.000 toneladas para a Costa do Marfim.
Gana, 600 mil toneladas, Equador, 480 mil, Nigéria, 350 mil, Camarões, 320 mil, Brasil, 210 mil toneladas, relacionados aos dados de exportação de 2024. Essa localização do setor produtivo do cacau na África, ela é um dos fatores que ajuda a explicar por que o ovo de Páscoa está mais caro, por que o chocolate aumentou e por que alguns economistas sugeriram, inclusive, investir nessa commodity, porque ela estava se valorizando muito mais do que grandes empresas de tecnologia, do que outras commodities. Quem falou com a gente sobre isso foi a analista econômico Tainá Rambaldo. Ela explicou um pouquinho desse movimento do cacau que foi sendo valorizado ao longo dos últimos tempos e que chegou a subir mais de 300%. Vamos ouvir o que ela disse. Já o preço do cacau no mercado internacional disparou nos últimos 2 anos. No pico dessa alta, a valorização chegou a 300%, o maior aumento registrado pela commodity nos últimos 50 anos. O que levou a essa alta generalizada do cacau? Problemas climáticos e também teve a incidência de doenças nas lavouras de cacau lá na África Ocidental. E essa região, ela é a maior produtora de cacau do mundo. Quase 65% da commodity que é consumida globalmente vem de lá. Então, se você tem uma quebra na cadeia de produção, uma quebra na oferta, consequentemente um aumento nos preços. E é claro também que esse encarecimento da matéria-prima, ele impacta diretamente no custo do chocolate e de tudo que é derivado do cacau. Tem também um outro fator que, em datas comemorativas como a Páscoa, entra em cena o que a gente chama de valor percebido, que é aquele apelo emocional que aumenta o quanto o consumidor está disposto a pagar por um produto. Aí, Carol, você sabe que além desses fatores todos, você tem o ovo de Páscoa com o embrulho, o enfeite, o plástico, a florzinha, o brinquedo. No caso da criança, o brinquedo. E isso tudo também faz com que o item acabe tendo um encarecimento maior. Para terminar, vou trazer aqui um dado da FGV que fala sobre a expectativa de gasto na Páscoa em 2025. Eles fizeram uma pesquisa específica para isso e nesse levantamento apontaram que 45% do Brasil pretende gastar a mesma coisa que gastou em 2024. Não vai mexer no orçamento. O valor que eu guardei para Páscoa é o mesmo valor desse ano. Diminui o ovo, compra uma barra de chocolate. Fez adaptações, sim. Mexeu na ceia, mas vai ter um colocou mais presente batata, na Páscoa. Vai ter um presente da Páscoa. 5,7% pretende gastar mais do que gastou o ano passado. Mudou de emprego, está ganhando mais dinheiro, acha que esse feriado é mais legal, ou teve um filho, ou resolveu arrumar um enteado, uma enteada, e aí vai botar a mão no bolso, vai tirar o escorpião do bolso e vai gastar um pouco mais. Mas olha só esse dado que é impressionante. Metade do Brasil, 49,4%, pretende gastar menos do que gastou o ano passado. Então, isso ajuda a explicar um pouco do comportamento do consumidor, que a Ana Carolina estava falando, traz o reflexo e o impacto da diminuição, do aumento do valor dos itens que o Matheus estava falando e também está conectado com essa análise da Tainá mostrando por que o cacau aumentou tanto. Então, os brasileiros nesse ano talvez tenham uma adesão menor à Páscoa.